Bom dia, pessoal. Dia 15 de janeiro, são 11 horas da manhã, e vamos gravar a última aula de função de segundo grau. Vai ser a aula 26 da nossa matéria do primeiro ano. A próxima aula já vai ser sobre função modular, é o assunto encadeado, em sequência. O que vamos falar hoje da função de segundo grau? Já tivemos 3 aulas antes, e hoje a última aula de função de segundo grau ou quadrática, a gente vai falar do estudo do sinal, e a gente vai falar da questão dos máximos e mínimos da função. Assuntos que já tocamos de alguma forma em aulas anteriores, só que a gente vai dedicar um tempo maior e vai dar mais exemplos hoje, tá? Então, vamos começar a nossa aula, compartilhando com vocês o nosso quadro. Pronto, estamos aqui. Eu vou dar aqui 6 exemplos de função de segundo grau, onde nós vamos estudar o sinal delas. E esses 6 casos que a gente vai mostrar contemplam as 6 possibilidades de estudo do sinal. Porque as 6 possibilidades têm a ver com o quê? O estudo do sinal é dizer quando é que a função é positiva, quando é que a função é negativa. Para saber o ponto da função, costuma separar a região positiva da região negativa, é a raiz. A função do segundo grau pode ter até 2 raízes. Consequentemente, o nosso trabalho se passa por achar as raízes, né? E a partir das raízes dizer quando é positivo e quando é negativo, né? Bem, então, só para deixar claro qual é o procedimento padrão, que nós já falamos em outro vídeo, né? No vídeo de estudo do sinal, a gente tem que sempre igualar a imagem a zero, né? E na hora que igualar a imagem a zero, né? A equação y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, quando eu igualo y a zero, vai ficar uma equação de segundo grau. E conforme nós já mostramos, né, as raízes da equação do segundo grau são dadas pela fórmula menos b, que foi deduzida, né? Mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. Bem, e aí vem o ponto crucial, né? Quer dizer, o delta, eu tenho que fazer a raiz quadrada de um número. Delta vai ser um número. E se esse número for positivo, não vai ter raiz. Se esse número for igual a zero, vai ter só uma raiz. Eu já comentei antes. E se esse número for positivo, aí sim teremos o menos b somado com esse resultado e o menos b subtraído desse resultado, o que vai gerar 2 raízes diferentes. Então, nós temos aqui esses 6 casos que eu coloquei, basicamente, né? No primeiro caso aqui, ele vai ter 2 raízes. E aqui também, no segundo caso, também vai ter 2 raízes. Depois vamos calcular e vocês vão ver que isso vai acontecer. Aqui o A é positivo, né? O A é 1, né, pessoal? E aqui o A é negativo. Então, isso vai acontecer, então, né, com delta maior que zero. Então, esses 2 casos aqui são casos de delta positivo. Vou aumentar aqui essa linha para fazer uma separação mais clara, né? Aqui, ó. Pronto. Os 2 casos do meio vão corresponder a casos onde o delta vale zero. Então, consequentemente, só vai ter uma raiz. Tanto nesse exemplo, quanto no terceiro, quanto no quarto exemplo. E aqui a mesma diferença, A positivo e A negativo. E para finalizar, né, o último bloco, aqui vai ser o bloco do delta menor que zero. O delta menor que zero vai indicar que não tem raiz, ou seja, existe nenhuma raiz. Tanto no quinto exemplo, quanto no sexto exemplo. E mesma coisa, um com A positivo, ou seja, côncava para cima, e outra com A negativo, côncavo para baixo. Pronto, pessoal, são esses fatores que vão influenciar. Então, vamos lá, caso a caso. Primeiro caso, como é que eu acho as raízes? Igualando o y a zero. Igualei. Virou a equação de segundo grau, ela está incompleta. Passo 4 para o outro lado.
e vou encontrar como raiz mais ou menos 2. Então, quer dizer o quê? Que nós temos os pontos 2 mandando para o zero e o menos 2 mandando para o zero. Né? Então, onde é que estão esses pontos? Estão aqui. Não é verdade? Curiosamente, vão ser as mesmas raízes, 2 e menos 2, vão ser as mesmas raízes do segundo exemplo. Porque veja que eu se eu igualar aqui a zero o segundo exemplo, vai dar a mesma equação, né? Passo o menos x ao quadrado para cá, ó, vai dar o mesmo mais ou menos 2. Então, raiz 2 manda para o zero, menos 2 manda para o zero. E as raízes são esses dois pontos. O que diferencia um do outro é a questão do A agora, né? Esse A, ele é positivo, então vai ser côncavo para cima. Isso também é confirmado pelo valor do C, né? O C equivale a menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ou seja, 0 manda para menos 4. Ou seja, é uma parábola côncava para cima. Vou com esses 3 pontos, eu vou unir e fazer o esboço desse gráfico. Aqui desse outro, o C agora é 4. Ó. Então, o 0 vai mandar para o 4. Então, vai cruzar agora o eixo Y no ponto 4. E conforme eu esperava, com cavidade para baixo, já que o A é menor que 0. Pronto. Agora, como é que fica o estudo do sinal? Então, qual é o procedimento para fazermos o estudo do sinal dessas duas funções? Primeiro passo, você marca as raízes, aqui, ó, então, menos 2 e o 2. Aqui também, o menos 2 e o 2. E vê qual região está acima do eixo x, qual região está abaixo. Aqui nessa função, essa região está acima e essa região está acima. Essas regiões batem em que pedaço do eixo x? Essa aqui, essa região daqui, corresponde aos valores à direita do 2, e são valores, então, onde a função é positiva, né? Então, essa região, os valores à direita do 2, e essa outra região, os valores à esquerda do 2. Mesma coisa aqui nesse outro exemplo, ó. Região acima do eixo x. Qual é? Agora é essa daqui. Ó. Essa região, o x, o y é positivo. Bate em que região do x? Na região que vai do menos 2 ao 2, né, pessoal? Nessa região aqui, ó. Então, quanto aqui bate nessa região, essa aqui bate nessa região aqui, ó. Beleza? Pronto. E agora tem a região abaixo, né? Essa região aqui, ó, que agora eu estou pintando de azul, ela corresponde a esse domínio aqui, ó, vai dar negativo. E essa região daqui, que está abaixo, e essa que também está abaixo, que eu acabo de pintar de azul também, que corresponde a esse domínio aqui e a esse domínio aqui, ou seja, maior que 2. Então, aqui são os valores negativos, né? Da imagem, tanto aqui quanto aqui, ó, valores negativos. Então, menos aqui e menos aqui. Pronto, pessoal, está feito o estudo do sinal. Essa região, então, essa linha aqui, né? Essa linha aqui, qualquer valor à direita do 2 que você botar no lugar do x, vai dar um y positivo. Qualquer valor entre menos 2 e 2 que você colocar no lugar do x, vai dar um y negativo. E qualquer valor à esquerda do menos 2 que você jogar aqui no lugar do x, vai dar um valor de y positivo. De forma idêntica para o segundo exemplo, tá? Pronto. Vamos agora para o terceiro e quarto exemplos. O procedimento padrão iguala, vou fazer aqui de preto, iguala o y a 0. Aqui eu preciso calcular o valor de delta. Sim, eu não calculei delta aqui, né, pessoal? Eu não calculei, mas ó, fica bem claro aqui que delta, se eu fosse calcular o B2 menos 4AC, nesse exemplo aqui anterior, o B vale 0. Ficaria 0 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 4. Então, menos 4 vezes 1 vai dar 16. Veja que deu positivo.
Esse aqui também, ó, se você for multiplicar, também vai dar 16. Delta positivo, ó, indicando que nós temos o quê? Duas raízes, ó. Duas raízes. Já nesse segundo exemplo, como nesse terceiro exemplo, como não é uma equação incompleta, é completa, eu vou calcular logo o delta, coisa que eu não fiz nos anteriores. Delta vai ser b ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1 vezes 9. 4 vezes 1 vezes 9, pessoal, também dá 36. Então, pessoal, delta vai dar zero, conforme eu tinha anunciado antes. Se delta vale zero, só indica que vai ter uma raiz. Quem vai ser ela? Então, eu tenho que continuar o cálculo. X vai ser igual a menos b, menos 6, mais ou menos, né, a raiz de zero, que vai dar zero, sobre 2a, 2 vezes 1. Então, x vai dar 6 sobre 2. X vai dar 3. Quer dizer que só tem uma raiz. Qual? 3 mandando para o zero. E nesse caso, eu faço agora uma afirmação bem forte, que é a seguinte. Esse ponto 3, 0, ele além de ser raiz, ele vai ser também o vértice da função. Esse ponto aqui, 3 mandando para o zero, que eu acabo de marcar no plano cartesiano, ele também é um vértice. O que quer dizer isso? Que eu vou ter pontos simétricos em relação a esse vértice. Ou seja, se eu pegar os vizinhos do 3, quem são consecutivos, e antecessor vizinhos, quais são? O 4 e o 2, né? Eles vão mandar para o mesmo cara, ó. 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4 mais 9 vai dar quanto? 4 ao quadrado vai dar 16, menos 6 vezes 4, menos 24, mais 9. 16 menos 24 vai dar menos 8 mais 9 vai dar 1, pessoal. 1. Então, essa conta toda aqui vai dar 1. E essa outra aqui também vai dar 1. Vou provar a vocês. 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 9. 2 ao quadrado dá 4, menos 6 vezes 12 dá menos 12, mais 9. 4 menos 12 também dá menos 8, mais 9 também vai dar 1. Conforme eu falei, né, por questões de simetria, já que eu falei que esse ponto era o vértice, né? Ele vai dar 1 também. Então, marcando aqui esses dois pontos, o 3 e o 4 mandando para o 1. Desculpa, o 2 e o 4 mandando para o 1. Ou seja, temos esse ponto e esse. Conforme já esperávamos, o A é positivo, côncava para cima, então a parábola mais ou menos assim. Onde vai cruzar o eixo Y, se eu quisesse achar? Onde vai cruzar o eixo Y, pessoal? É só olhar para o C, né? Ele vai cruzar aqui em cima no 9, ó. Lá em cima no 9. Beleza, mas não precisa para estudar o sinal desse cara. Pronto. Então, eu vejo que só tem uma raiz, né? Então, enquanto os outros tiveram duas raízes, esse aqui só tem uma raiz. Quem é? É o 3. E perceba que todos os pontos dessa função, exceto a própria raiz, aqui é raiz. Mas todos os demais pontos, que agora eu vou pintar de verde, ó, todos essa região, esses pontos, e todos esses aqui, estão acima do eixo X. Quer dizer que são positivos, né, pessoal? Que são positivos. Ou seja, como é que fica o estudo sinal? Fica todo mundo mais. Exceto nessa raiz aqui, 3, que é a função vale zero. Pronto. Algo parecido vai acontecer no exemplo 4. Né? Quando eu igualar a zero, né? A expressão que nós temos, menos x ao quadrado mais 4x menos 4, e formos fazer o delta, o delta vai dar b ao quadrado, 16, menos 4, menos com menos vai dar menos, 4 vezes 4 vai dar 16, o delta novamente vai dar zero, conforme eu já esperava. Delta zero indica só uma raiz. Quem vai ser ela? Então, vai ser x igual a menos b, menos 4, mais ou menos a raiz de zero, que é zero, sobre 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Então, menos 4 dividido por menos 2 dá 2, pessoal. 2 manda para o zero. Se o 2 manda para o zero, posso marcar esse ponto.
Aqui o 2, né? 2 mandando para o zero esse ponto aqui, pessoal. Pronto. A concavidade é para baixo. Então, eu vou fazer a mesma afirmação que eu fiz para o outro. Eu afirmo que esse ponto, além de ser raiz, ele também é vértice. Ou seja, se eu pegar vizinhos dele, quem são os vizinhos do 2? O 1 e o 3, vão mandar para o mesmo cara. Fazendo aqui a conta do 1. Menos 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 menos 4. Substituir aqui nessa lei, viu, pessoal? Menos 1 ao quadrado vai dar menos 1, aqui vai dar mais 4, menos 4. Corta, vai dar menos 1. O 1 vai mandar menos 1 e o 3 também. Ó, menos 3 ao quadrado mais 4 vezes 3, menos 4. Menos 3 ao quadrado vai dar menos 9, 4 vezes 3 vai dar 12. 12 menos 9 vai dar 3 positivo, 3 menos 4 também vai dar menos 1. O que quer dizer então isso? Que o 3 e o 1, ambos mandam para o menos 1. Ou seja, com isso achei esse ponto, o 2 mandando para o menos 1, e esse ponto, o 3 mandando para o menos 1. Com esses 3 pontos e a concavidade para baixo, sei que a parábola então está mais ou menos aqui. Ó. Muito mal feito aqui. Pronto, a parábola está mais ou menos aqui. Tá, pessoal? Horrorosa, uma das piores parábolas que eu já fiz na minha vida, mas tudo bem. A ideia está mostrada. Então, essa parábola, como é que ficaria o estudo do sinal dela? Ela tem uma raiz, né? A raiz é esse ponto, ou seja, a raiz da função é o 2 agora, diferente do outro que tinha sido dado 3, só que ela é côncava para baixo, ou seja, todos os pontos dessa função, que agora eu estou pintando de azul, estão abaixo do eixo x. Quer dizer que nós temos valores negativos à direita do 2 e valores negativos à esquerda do 2. Veja que horas eu boto no intervalo 3 mais, horas 2 mais, horas só 1 mais, né? Só um número de sinais não interessa, é só para identificar a região. Então, tanto a região da direita do 2, quanto a região à esquerda do 2 é negativa. E para chegar nos dois últimos casos, vamos chegar nos casos onde delta é menor que zero. Então, não é difícil, se você for calcular o delta, perceber que quando você fizer b ao quadrado vai dar 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c, que é 4. Isso vai dar menos 16, confirmando que o delta é negativo. Se o delta é negativo, não vai ter raiz, pessoal. Não existe raiz quadrada de menos 16, né? Conforme a fórmula diz aqui, ó. Raiz de delta não vai ter raiz quadrada. Então, o que é que eu faço? Eu acho logo o vértice, né? Por aquela fórmula qual? X o vértice, menos b sobre 2a, e a gente vê que o vértice vai ser 0, né, pessoal? Então, 0 vai mandar para o 4, é o primeiro ponto da função. Pronto. E o ponto é esse daqui. E mais que isso, esse ponto, quer dizer, esse cara é vértice. Se é vértice, eu vou pegar um cara à direita e à esquerda, no caso 1 e menos 1, e eles vão mandar para o mesmo cara. O 1 vai mandar para o 1 ao quadrado, 4 mais 1, 5, e o menos 1 também. Ou seja, tanto o 1 do domínio quanto o menos 1 do domínio mandam para o 5, que é um valor da imagem. 1 manda para o 5 e o menos 1 manda para o 5 também. Então, que pontos nós temos? Esse aqui e esse aqui. Vou unir os 3 pontos, ó, segundo uma parábola, que eu sei que é uma parábola. Está aqui o nosso gráfico. E percebam que todos os pontos, agora sem exceção, todos os pontos dessa parábola aqui, todos eles estão acima do eixo x. Se estão acima do eixo x, eles são todos o que, pessoal? Todos positivos. A diferença para esse caso daqui é que aqui não tem raiz, né? No quinto caso não tem raiz, enquanto aqui tinha raiz. E aqui não tem raiz. Tá? Mas é positivo toda a região. Pronto. E para finalizar, né? O último
exemplo. Mesma coisa, quando eu for calcular o delta aqui, vou encontrar o mesmo delta, quem? B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1. Não, tem um errozinho aqui, peraí, pessoal, agora sim, vou botar um menos aqui, agora sim, que eu queria um A menor que zero, pessoal, ó. Pronto, aí agora sim, quando eu fizer B ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4ac, menos com menos vai dar menos, e vai dar menos 16 no delta, igualzinho ao anterior. Quer dizer que não tem raiz. E quer dizer que, novamente, é uma função par, porque o B vale zero. Nós já falamos isso anteriormente, né? Exatamente como o quinto exemplo, esse exemplo daqui é uma função par, esse aqui também vai ser uma função par. E quem é o vértice? Zero, né? O valor zero vai mandar para o menos 4. Então, marcando esse ponto, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, nós temos aqui esse ponto. Aí, mesma coisa do anterior, já que é o vértice, eu pego um cara à direita e pego um cara à esquerda para criar pelo menos 3 pontos. E o 1 vai mandar para o menos 5 e o menos 1 vai mandar para o menos 5. Então, o menos 1 e o 1 vão mandar para o 5. Vou fazer aqui o prolongamento de verde. Pronto, fiz o 1 para o 5 e agora o 1 para o menos 5. Opa, fiz para o 4, tem que ser um pouquinho mais. Agora sim. Beleza. Pronto, então temos agora esse ponto e esse daqui. Unindo os 3 pontos, temos essa parábola aqui. Estou fazendo parábolas bem feias agora, não sei porquê. Pronto, beleza. E a gente percebe que todos os pontos dessa parábola, eu pintei lá a outra de azul, mas era para ter pintado de verde, né? Seguindo a coerência da minha escolha, né? Os positivos eu estou pintando de verde, né? E agora esse aqui, todos eu vou pintar de azul, né, pessoal? Porque todos os pontos da função, exatamente como nesse aqui, quer dizer, esse aqui eram quase todos, né? Esse aqui eram quase todos, exceto pela raiz, mas nesse agora não. Nesse todos os pontos são negativos, sem exceção. Então, o estudo do sinal é dado por isso aqui. Pronto, pessoal. E com isso, mostramos 6 casos possíveis. Quais são os 6 casos? O caso de mais, menos, mais. O caso de menos, mais, menos. Esses casos vão acontecer com delta maior que zero. Os casos de os casos de positivo com uma raiz, negativo com uma raiz, e o caso de positivo sem nenhuma raiz, e um caso negativo sem nenhuma raiz. Com isso, a gente fecha os 6 casos possíveis que existem para o estudo do sinal. O outro assunto da aula de hoje vai ser a respeito da questão de máximos e mínimos de uma função. Pronto. Não era esse que eu queria, não. Eu queria outro aqui. Aqui. Pronto. Nós já estudamos 2 funções até agora. A função de primeiro grau, né? Também conhecida com o nome de função afim, né? E a função de segundo grau, conhecida com o nome de função quadrática. Nós sabemos que o gráfico da função de segundo grau, ou quadrática, é uma parábola. E nós sabemos que o gráfico de uma função afim é uma reta. Quando eu utilizo funções reais, ou seja, cujo domínio é real, né? A lei da função afim é ax mais b. A lei da função de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, na hora que eu atribuo valores, a função afim vai dar uma reta. Deixa eu pintar aqui. Pronto. Vai dar uma reta. E essa reta, na hora que você for fazer, ela cresce infinitamente para a direita, como eu estou crescendo agora para a direita, pelo fato da
do domínio real e cresce infinitamente também para a esquerda, como eu estou crescendo agora também. E quando acaba isso? Nunca, porque é real. Então, a gente vê claramente que ela não para de crescer o valor do y, né? Quanto mais à direita eu caminhar essa função, mais essa função prossegue e maior vai ser o valor da imagem y. Mesma coisa para o outro lado, mais quando eu andar para a esquerda aqui nessa função, andar para cá, ó, mais aqui a coisa vai descer, vai descer, vai descer, e o valor da imagem vai diminuir. Então, essa função, ela, por ter imagem formada pelos reais, então a imagem é formada por todos os reais, ela não tem nem máximo nem mínimo da função. É diferente da função de segundo grau, da parábola. Por quê? A parábola, ela tem esse formato, pode ser côncavo para cima ou para baixo, né? Então, vou botar aqui uma côncava para cima. E a gente sabe que tem um pontinho muito especial dessa função, chamado de, o que mesmo, pessoal? Vértice, né? Que inclusive a gente aprendeu uma fórmula para calcular essa abscissa e uma outra fórmula para calcular essa ordenada y do vértice. Então, a imagem dessa função, ela vai ser, no caso aqui, desse ponto que bate aqui, mas esse ponto também tem essa imagem que bate aqui, esse ponto tem essa imagem que bate aqui, esse ponto tem essa imagem, e lembrem que essa parábola também cresce infinitamente. Por quê? Porque o domínio é real. Então, eu posso aumentar x o quanto eu quiser aqui para a direita. Então, esse ramo da parábola não vai parar de crescer nunca. Então, essa imagem não para de crescer nunca também. Essa imagem não para de crescer, né? Então, ela não tem limite superior. Mas, na parte inferior, ela para aqui, pessoal. Então, a imagem é formada desse y do vértice até o valor mais infinito. Então, a imagem dessa função agora, dessa parábola, eu fiz de um lado, mas eu, né, posso prosseguir aqui também do outro, mesma coisa, né? Aqui eu posso prosseguir, ou seja, eu posso andar com x para a esquerda o quanto eu quiser. Então, a imagem dessa função, dessa parábola, vai desse valor y no vértice, que a gente escreveu, até o mais infinito. Então, onde existe máximo ou mínimo? Só existe máximo ou mínimo que a gente chama de extremo de uma função, né? São chamados extremos da função. Então, tem dois tipos de extremo, né? Um extremo que a gente chama de máximo e outro extremo que a gente chama de mínimo. Só existe extremo na função de segundo grau real. E, nesse caso, esse ponto, pessoal, vocês acham que ele é máximo ou ele é mínimo? Nesse intervalo aqui, esse valor y do vértice é o quê, pessoal? É um valor de mínimo, né? É o menor valor possível do intervalo. Agora, vamos aqui para outra tela. Já se eu tivesse uma função pronto. Já se eu tivesse uma função, então na função côncava para cima, como esse exemplo da esquerda, esse vértice, esse y do vértice, vai ser um ponto de mínimo. Agora, nessa outra parábola aqui, também tem um único vértice, esse mesmo vértice aqui. Essa imagem do vértice agora vai corresponder a um ponto, né? Então, enquanto a imagem vai daqui para cima, aqui a imagem vai daqui para baixo. Ou seja, esse y do vértice agora, nesse caso aqui, é um ponto de máximo. Então, quem determina se é máximo ou se é mínimo é a concavidade, né? Se é para cima ou se é para baixo. E a gente já aprendeu que quem determina isso é o A, né? Então, aqui o A é menor que zero. A menor que zero, associe sempre com o quê? Com o ponto de máximo dessa função. E A maior que zero, eu posso associar a concavidade para cima. Então,
pegando um exemplo prático, né, daquele jogador de basquete, né, que vai jogar uma bola aqui numa cesta de basquete, aqui, vamos supor que aqui seja uma cesta, ó. Então ele vai descrever aqui uma parábola na hora de jogar a bola. Se eu perguntasse qual é o ponto mais alto da bola, vamos supor que ela entrou aqui, ó, ela fez essa trajetória que eu estou fazendo de vermelho aqui. Qual foi o ponto de máximo, o ponto mais alto? É esse vértice aqui. Então estamos falando aqui desse ponto aqui, pessoal. Ó, exatamente, tá? Pronto, feito essa conexão, eu vou dar um exemplo para a gente terminar a nossa aula, tá? Dada a função, vou dar uma função na forma algébrica. Dada a função. Opa. Dada a função f, dois pontos, que leva reais no reais, e onde y é igual a x ao quadrado menos 7x mais 6, vírgula, determine seu ponto extremo. Que aí, quando eu falo a palavra ponto extremo, pode ser máximo, pode ser mínimo. E também, e dê a sua imagem. Duas coisas que eu vou pedir nesse exemplo, tá? Então, qual é o procedimento? Achar, quer dizer, vai ser o vértice. Agora, e ela é côncava para cima. Então, já dava para concluir. Mas eu quero antes fazer o gráfico, para a gente visualizar o que está acontecendo, né? Fazer aqui a mão livre. Aqui vai ser o Y. Aqui vai ser o nosso X. E vamos fazer o esboço do gráfico. Achando as raízes igual a zero. E vou resolver agora por soma e produto. Achando as raízes por soma e produto, está lá na aula 24. Nossa, soma menos B sobre A, menos 7 sobre 1, que vai dar 7. E produto C sobre A, 6 sobre 1, que vai dar 6. Dois números cuja soma dá 7 e produto dá 6. Não é difícil descobrir. Quem são esses números, pessoal? São os números 1 e 7, né? Desculpa, 1, 3, 1 e 6, desculpa. Porque 1 mais 6 dá 7, aqui. 1 mais 6 dá 7. E 1 vezes 6 dá 6. Então, nós temos duas raízes. Quem são elas? Né? Pronto, tá aqui. Qual é a concavidade da parábola? O A é maior que zero. Ou seja, ela é côncava para cima. E cruza o eixo Y, né, marcando aqui os pontos. Quais pontos? O ponto 1 mandando para o 0, o 6 manda para o 0. E onde é que cruza o eixo Y? O 0 manda para o valor de C, que é 6. Pronto, está aqui. Supondo que esse cara aqui seja o 6. Temos aqui essa parábola, mais ou menos aqui. Aí eu pergunto a vocês, né? Cadê o ponto extremo? Nós já sabemos que o ponto extremo é o vértice sempre. Então, perguntar ponto extremo é perguntar quem é o vértice. É a mesma pergunta. Como eu acho o vértice? Tem uma abscissa e tem uma ordenada. Então, se ele quer o ponto, eu tenho que achar a abscissa e a ordenada. Qual é? Então, aqui esse é o vértice V, tá? Letra V de vértice. Qual é a abscissa desse vértice V? A fórmula é menos B sobre 2A, ou usa a média aritmética das raízes. A média aritmética de 1 e 6 vai dar 1 mais 6 dá 7, e metade de 3,5 vai dar 3,5. Então, vai dar o menos 7 sobre 2 vezes 1, usando a fórmula, vai dar exatamente o 3,5. E a ordenada do vértice, que corresponde a essa imagem aqui do vértice, vale quanto? A fórmula menos delta sobre 4A. O delta vale B ao quadrado, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6.
7 ao quadrado dá 49. 6 vezes 1, 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então, o delta vai dar 25. Então, vai ficar menos 25 sobre 4 vezes 1. Isso vai dar menos 6,25. Então, eu acabo de descobrir que esse cara aqui é menos 6,25 e que esse cara daqui é 3,5. Ou seja, bate aqui no meio, né, entre o 3 e o 4. Pronto. Então, quem é o ponto extremo? Ou o vértice, em outras palavras. Quem é o vértice? Então, eu preciso dar só as coordenadas do vértice. Quem é ele? O x vale 3,5. Botar ponto e vírgula para separar. E o y vale 6,25. Como qualquer ponto, eu boto entre parênteses. Pronto. Então, com isso, eu respondi isso aqui. O ponto extremo é esse. Né? Esse é o ponto extremo. E quem é a imagem dessa função, pessoal? Quem é a imagem? Imagens são os valores, né, de y. Então, não é difícil perceber que a gente está batendo aqui nessa região que vai desse y do vértice aqui para cima até o mais infinito. Então, a imagem vai ser o intervalo, e aí eu tenho que usar agora, não é parênteses, né, pessoal? O intervalo é colchete, né? Então, o intervalo que vai da onde? Desse menos 6,25, ponto e vírgula para separar e não causar confusão, até o mais infinito. E aí é aberto no infinito, pode ser o colchete virado para fora. E aí, acho que eu já devo ter falado, também pode ser o parêntese aqui também, tá? Mas eu prefiro usar colchete para não causar confusão justamente com as coordenadas de um ponto. Bem, pessoal, eu acho que é tudo. Falei das coisas que eu queria falar nessa aula de hoje. Estudamos o sinal, colocamos os 6 casos possíveis, né? Um caso com os 2 primeiros com delta positivo, com 2 raízes, aí deu uma mais, menos, mais, outra menos, mais, menos, conforme a concavidade. O terceiro e quarto exemplos deu só uma raiz, aí uma deu só, né? A côncava para cima deu toda positiva, exceto na raiz. A côncava para baixo deu toda negativa, menos a raiz. Terceiro e quarto exemplos. O quinto e sexto exemplos, delta negativo, não toca o eixo X, não cruza. Então, ela é só positiva ou só negativa. Quando ela vai ser só positiva? Quando o A for positivo. Quando é que ela vai ser só negativa? Quando o A for negativo. Então, tem ligação direta com o A. Pronto, esse foi o resumo da parte de estudo do sinal. E da parte de máximo e mínimo, está associado ao vértice, onde nós já tivemos uma aula, a primeira aula, a aula 23, onde nós deduzimos como acha a abscissa e a ordenada do vértice. Então, a aula principal de vértice já foi lá. Mas agora, quando o problema no enunciado falar qual o maior valor de tal coisa, e tal coisa que está no problema é uma função, e aí é o seu desafio de associar aquele problema a uma função, e mais a uma função de segundo grau. Na física, por exemplo, você tem o movimento retilíneo uniformemente variado, o M, R, U, V, e mais que isso, qualquer M, U, V, a equação horária da posição, que é S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2, é uma função de segundo grau, onde a posição é função do tempo, e o tempo está elevado ao quadrado. Tem um termo elevado ao quadrado do tempo, tem um termo elevado a 1 e um termo que não é um termo independente. Então, nesse problema lá de física, quem estiver estudando física, né, for estudar física, e for estudar o MOVE, vai eventualmente perguntar qual é o ponto de que o corpo alcançou a posição máxima. Vai ter esse tipo de pergunta. E qual é a resposta? Já que é uma função de segundo grau, é o vértice. Então, você tem que pegar a equação que foi dada, provavelmente, no problema, e você vai achar o vértice dela. É a hora de interligar os conteúdos. Então, função não é uma exclusividade da matemática, ela tem aplicação em várias outras áreas de conhecimento e está na hora de usar. Falou máximo e mínimo de função a partir de agora, associe sempre a função de segundo grau. Claro que existem muitas outras funções e máximos e mínimos de funções mais complexas. Vamos começar a falar desse caso mais simples, desse caso mais básico agora, que é a função de segundo grau. Valeu, galera. Obrigado pela atenção. A aula 26 encerrada. A partir da aula 27, teremos a parte de módulo e função modular. Até lá.